Graça e paz, meus irmãos, bom dia. É um privilégio novamente voltar a essa amada igreja para ter a responsabilidade de trazer a palavra do nosso Senhor. Eu quero deixar aqui a minha manifestação de um feliz ano novo para a igreja, que seja um ano de bênçãos, de vitórias, de aprendizados, que o Senhor continue falando alto aos nossos corações. Nesta manhã nós iremos ler um texto muito conhecido, que fala muito alto aos nossos corações. Está lá em Gênesis 22. O versículo que nós iremos proceder será do 1º ao de número 14. Um texto um pouquinho extenso, mas que nos ensina muito. Então por isso nós não podemos aí pular qualquer um destes versículos. É um texto que vai falar sobre confiança, sobre obediência. E é o que nós temos que ter na nossa vida cristã. Confiar plenamente no nosso Deus, que Ele possa prover sobre as nossas vidas, como já tem feito, com misericórdia e graça. O tema da nossa mensagem desta manhã: Deus proverá. E a palavra nos diz nesta manhã: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhes respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E acrescentou: vou aqui nos meus bolsos, vamos lá. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão, e este lhes respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pega o seu filho, o seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrarei. Na manhã seguinte, Abraão sentou-se de madrugada e, tendo preparado seu jumento, levou consigo 2 servos, Isaque e seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para um lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e viu de longe o lugar. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos e chegaram ao lugar que Deus havia lhe indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas, do céu, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora eu sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelo chifre entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Daí diz-este até o dia de hoje: o monte do Senhor se proverá. Vamos orar? Senhor Deus, somos agradecidos pela palavra que acabamos de ler. Certamente o Senhor já começou a falar aos nossos corações do início deste culto. E agora, através dessa bendita palavra, irá continuar fazendo a sua obra se cumprir sobre as nossas vidas nessa manhã. Que o Senhor possa usar de forma grandiosa o seu servo, para que a tua palavra seja exposta de maneira fiel. Abra os nossos entendimentos e os nossos corações. É isso que eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é um texto precioso e é um texto conhecido.
e que fala muito aos nossos corações. Eu estava ouvindo o Momento Missionário e há um tempo atrás eu, o pastor Gerson e outros queridos irmãos estavam discutindo, conversando sobre esse tema, né? Só que a gente estava falando sobre os apps, porque muitas pessoas não trazem a Bíblia física, mas confiam nos seus apps de celular para fazer a leitura da palavra. E isso facilmente, depois de uma atualização, pode ser mudada. Uma palavra pode ser tirada, outra pode ser acrescentada. E essa questão de contexto acabará nos deixando vendidos. Irá nos deixar desprovidos do real sentido que a palavra quer falar nos nossos corações. Muitas pessoas, ao longo de anos, acreditaram que o maior tesouro que poderia deixar por filho, ou para filho, ou por sua família, seria riquezas materiais. Mas no tempo de hoje, eu creio que a maior riqueza que nós possamos deixar para os nossos filhos e aquelas pessoas que virão depois de nós, são Bíblias. Então, meus irmãos, comprem Bíblias, deixem essas Bíblias guardadas na casa de cada um de vocês. Isso será um tesouro no futuro breve e será algo excepcional para que nós possamos abençoar a vida de cada um irmão a qual não conhece a palavra. Nesta manhã, eu aprendo, meus irmãos, voltando ao texto, 3 lições. A primeira, espere que Deus mande provas. Quando você olha a história de Abraão, a vida de Abraão, você pensa assim, a grosso modo, que só foi vitória, né? Só foi coisa boa que aconteceu na vida de Abraão, ele foi poucas vezes provado, ou na cabeça de alguns irmãos, essa foi a única prova de Abraão. Mas não foi isso que aconteceu quando você tem a oportunidade de ler o livro de Gênesis e ler a história de Abraão e Sara e depois com o nascimento de Isaac. Meus irmãos, na escola da fé precisamos periodicamente passar por provas. De outro modo, jamais ficaremos sabendo onde nos encontramos em termos espirituais. O conformismo e a acomodação não podem fazer parte da nossa vida como cristãos. Porque toda vez que nós nos demonstramos que somos plenamente seguros, e aí nós desenvolvemos a questão da autossuficiência, nós nos tornamos presas fáceis para a ação do inimigo. Abraão ele teve a sua cota de prova desde o começo. A primeira foi a prova da família, quando ele deixou os seus entes queridos para se dirigir rumo a uma terra distante. Essa é a primeira prova de Abraão. A segunda, a prova da fome, na qual Abraão ele não passou, porque ele duvidou de Deus e seguiu para o Egito. Então você vê 2 provas, família e fome. Abraão, uma ele foi bem, a outra ele já não passou. Quando eu leio isso, eu penso o seguinte, a nossa vida cristã, também por vezes, nós temos provas que nós deixamos a desejar. Mas não devemos nos cobrar por isso. Pelo contrário, nós devemos pedir direcionamento a Deus, nos humilhar a Ele, para que, na próxima oportunidade, possamos fazer totalmente diferente. Porque nós, como seres humanos, na nossa natureza adâmica, nós somos falhos. Nós não seremos perfeitos. Muitas pessoas acham que a igreja é o céu ou um pedaço do céu. Meus irmãos, estão plenamente enganados. A igreja não é o céu, nem um pedaço do céu, mas sim um hospital para enfermos. E nós só teremos alta quando estivermos na graça e na glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seguindo, Abraão, ele passou pela prova da cordialidade, quando deixou Ló escolher primeiro as terras para pastagem. Também passou pela prova de luta, quando derrotou os reis, e na prova da fortuna, quando disse não às riquezas de Sodoma. No entanto, foi reprovado na prova da paternidade, quando Sara se impacientou-se com o Senhor e sugeriu que Abraão pudesse ter filho
com Agar. Mais uma vez, Abraão ficou em falta. Isso começa a nos fazer a refletir que provas virão sobre as nossas vidas. E que nós temos que estar firmes na rocha, fortalecidos em Deus, para que quando essas provas, essas provações vierem sobre nós, nós possamos sair vencedores. Quando chegou o momento de mandar embora, Abraão passou na prova da despedida. Meus irmãos, nem toda experiência difícil na vida é necessariamente um teste pessoal de Deus. O que difere isso é a maneira a qual você lida com ela. Por muitas vezes, a nossa desobediência causa dor e decepção, como aconteceu com Abraão quando foi ao Egito, e também a cidade de Gerar. Em Gênesis 12, nos versículos 18 e 19, nós podemos ler sobre esta passagem. Faraó chamou Abraão e lhe disse: o que é que você fez comigo? Por que você não me disse que ela era sua mulher? Por que você me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome e vá embora. Na prova da fome, Abraão se dirigiu ao Egito e, com medo da beleza de Sara, ele escolheu simplesmente falar que ela era sua irmã, omitindo que ela também era sua esposa. Porque ele teve medo que os homens daquela terra o pudessem matá-lo, para que então pudesse tomar a sua esposa como mulher. E como ele simplesmente omitiu, Faraó fez isso. Mas ao saber da verdade, Faraó se fica irritado. E por isso Abraão ele é reprovado na prova da fome, por ter desconfiado de Deus, indo ao Egito, e depois omitido tal fato de grande valia ao conhecimento de todos. Às vezes, o nosso sofrimento é simplesmente uma parte normal da vida humana. Quando envelhecemos, quando os nossos entes queridos e amigos vão embora ou morrem. Mas nós devemos nos adaptarmos, mesmo que seja doloroso. Esse texto, ele é tão precioso, porque este primeiro ponto nós estamos falando apenas do versículo 1 e 2. Quantas vezes, meus irmãos, nós passamos por situações das nossas vidas e nós escolhemos mais questionar do que agradecer. Não é na força de cada um aqui que as coisas irão resolver, mas é na força do nosso Senhor que as coisas irão se resolver. E nós nos apequenamos, nós demonstramos o quanto nós somos fracos e nos abatemos por tais situações. E quando fazemos isso, não engrandecemos e nem glorificamos o nome do nosso Senhor. Porque você vê o tamanho do problema, que é enorme, mas você não vê quem dá a solução, é gigantesco. Aprenda a distinguir provações e tentações. As provações vêm do Senhor, que tem um propósito específico para cumprir o propósito de Deus. São usadas pelo Espírito Santo para extrair o melhor de nós. Já as tentações vêm dos nossos desejos. Podem ser usadas pelo inimigo
para estimular o pior de nós. Então, provações, elas são usadas pelo Espírito Santo para extrair o melhor de cada um de nós. E as tentações, elas podem ser usadas pelo inimigo para extrair o pior de cada um de nós. Quando você entra em desespero, você não tem mais a razão. E aí você passa a viver por impulso, por emoção. E é justamente neste momento a qual você dá entrada para que o inimigo se utilize daquela situação para te usar de forma negativa. As tentações parecem lógicas, enquanto as provações parecem não fazer sentido algum. Por que Deus daria um filho a Abraão e depois o pediria para sacrificar o seu filho, matar o seu filho? Lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 13, nós podemos ler: todos os cristãos são tentados a pecar de forma parecida. E a palavra nos diz: não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês possam suportar. Meus irmãos, nem todos os cristãos passam pelas mesmas provas de fé. As provas são feitas sob medida para cada um de nós, de maneira singular. Deus jamais pediu a Ló que passasse pelas provas de Abraão. Ou pediu e eu me equivoquei? Pediu? Não, né? Não. Ló estava sendo tentado pelo mundo e pela carne e jamais alcançou o mesmo nível de maturidade de Abraão. E que maturidade é essa? A maturidade espiritual, de intimidade, de comunhão. Ló estava com seu coração voltado às riquezas. E nós conhecemos muito bem o fim de Ló e da sua família. Sodoma e Gomorra, 3 pessoas se salvaram. E dessas 3 pessoas que salvaram, algo terrível aconteceu. Um pai e 2 filhas, não é mesmo? Sim. Nós sabemos. Mas por que isso aconteceu, meus irmãos? Ló estava com seu coração direcionado ao Senhor? Ló estava vivendo provações ou tentações? Tentações. E ele não soube se portar frente às tentações. Imagine você no seu trabalho. Aliás, tem um vídeo na internet de um filme, acho que é Corajosos o filme, e muito utilizado, que um rapaz, ele trabalhava numa empresa, e nessa empresa ele é chamado para dentro de uma sala com seu chefe, um supervisor, e lá ele é convidado a ser promovido para um determinado cargo. Mas para que isso acontecesse, ele teria que fazer algo que aquele supervisor e o seu chefe estaria lhe pedindo. Ele receberia 10 fardos ou 10 encomendas para determinada empresa, e quando ele fosse entrar com aquela mercadoria, eles queriam que ele colocasse que recebeu 9 e que o 10º ele pudesse deixar separado. O rapaz, ele não foi premeditado, ele pediu para pensar. E quando ele retorna à sala, alguns dias depois, ele simplesmente diz que ele não poderia fazer
tal pedido se cumprir, porque aquilo não honraria o Deus a qual ele servia. E ele estava temeroso, porque poderia também perder o seu emprego e não ter a promoção. Mas ele resolveu, ele confiou e descansou em Deus. E o que acontece no final? O chefe, o supervisor, estava provando aquele rapaz. E ele foi promovido porque foi fiel e teve a confiança no Senhor. No final do vídeo, o supervisor o abraça e fala: eu pensei que não conseguiríamos promover ninguém, porque você foi um de tantos outros que passaram por esta sala. E aí eu volto naquela afirmativa que eu fiz lá atrás. Nem toda experiência é um teste pessoal de Deus para cada um de nós, mas é a forma a qual lidamos com ela. Era uma tentação, mas ele fez prova de Deus, e Deus proveu de maneira grandiosa sobre a sua vida. Muitas pessoas não entendem porque as coisas não caminham de forma a qual gostariam nas suas vidas. Mas a grande resposta está em cada uma delas. De qual maneira você tem vivido? De qual maneira você tem se prostrado diante ao Senhor? Esse texto, ele fala de humilhação também. Você tem humilhado ao Senhor? Começou um novo ano, e é um texto que também nos diz: qual o seu Isaac nesta manhã? Qual o seu Isaac o Senhor está pedindo que você sacrifique no seu altar? O que tem te afastado da comunhão plena com Deus e dos seus irmãos? É o seu emprego? Ore, meu irmão. Ore para que Deus abra novas portas. É alguma indiferença que eu tenho com o irmão? Ore para que Deus também libere perdão sobre a sua vida e a vida daquele irmão, a fim de que exista reconciliação. É um problema familiar? Ok. Você também é sal e luz. Então faça na sua família. Abra mão do seu egoísmo próprio, mão da sua soberba. Se humilhe diante ao Senhor. Todo ano nós temos o convite de fazermos diferente do que o ano anterior. E como nós estamos fazendo? Em certo sentido, o fato de Deus nos mandar provações, meus irmãos, é um elogio. Mostra que Deus deseja nos levar para o próximo estágio, o seguinte da escola da fé. Deus jamais envia uma provação ou uma prova até que saiba que estamos preparados para ela. A vida é difícil, escreveu o psiquiatra M. Scott Peck. Uma vez que sabemos que de fato a vida é difícil, uma vez que sabemos e aceitamos isso, então a vida deixa de ser difícil. Essa é a primeira lição que temos: esperar provas de Deus, pois a vida cristã não é fácil. A segunda: concentre-se nas promessas e não nas explicações. No início da vida espiritual, escreveu a religiosa francesa Madame Guyon, nossa tarefa mais difícil é sofrer com o nosso próximo ao longo de seu progresso conosco mesmos e no final com Deus. Nossa fé não é verdadeiramente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo a qual podemos suportar. Quer que você olhe para José na prisão, para Moisés
Israel no Mar Vermelho, quer que você olhe para Davi, ou também para Jesus no Calvário. Eles não confiaram nas explicações, mas sim nas promessas de Deus. Pense como foi absurdo o pedido de Deus. Isaque era o único filho de Abraão, o filho da promessa, a dádiva divina a Abraão e Sara, e em resposta à fé de cada um deles. Abraão e Sara amavam Isaque profundamente, e todo o futuro daquele casal estava planejado em torno do seu filho. E agora é o pedido de sacrificar. Deus estava testando a fé, a esperança e o amor. Parecia que Deus havia acabado com tudo aquilo que havia dito a Abraão, ou tudo aquilo que eles pensavam que poderiam ter. Quando Deus nos manda uma provação, normalmente a nossa primeira reação é de perguntar: por que, Senhor? E depois, por que eu? Você quer explicações. Você esquece que você é servo e Deus é o Senhor da sua vida. E você acha que Deus tem que te dar explicação. É claro que nós sabemos o motivo a qual Deus manda provas para as nossas vidas. Talvez seja para purificar a nossa fé, aperfeiçoar o nosso caráter, mas nós não sabemos identificar como isso se aplica a cada um de nós. O fato de pedirmos explicações a Deus, ao Pai, demonstra que nós não nos conhecemos da forma que deveríamos. E mais, talvez não conhecemos a Deus como deveríamos. Abraão ouviu a palavra e obedeceu imediatamente. Abraão não pensou duas vezes. Nós lemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Meus irmãos, como é difícil aceitar isso, não é? É. E por vezes nós falhamos, porque nós queremos nos colocar à frente de Deus, e quando fazemos isso, o tombo é feio. As consequências são terríveis, são trágicas para as nossas vidas. Ah, meus irmãos, Deus quer te usar, mas você tem que deixar Deus te usar. Você é um vaso na mão do oleiro, ok, deixe então o oleiro trabalhar na sua vida. Esqueça as explicações, concentrem na promessa. Thales Roberto tem uma música, a resposta, ele fala justamente disso, no refrão daquela música. Ah, meus irmãos, nós esperamos a resposta de Deus, mas não queremos entender as consequências ao não atendimento da voz de Deus para as nossas vidas, a quais nós negamos por vezes. Gênesis 21:12 nos diz: por Isaque será chamada a sua descendência. Abraão ouviu a palavra de Deus e obedeceu imediatamente. Deus jamais entraria em contradição com suas promessas, de modo que apegou na promessa a Abraão. Abraão creu que Deus, mesmo que lhe permitisse sacrificar seu filho, poderia ressuscitar Isaque dentre os mortos. Hebreus 11, 17 e 19 nos diz: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque, aquele que acolheu as promessas de Deus, e estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentro dos mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. A fé não exige uma explicação, ela descansa nas promessas. Não é o João que está falando isso que acabei de ler,
É Hebreus 11, 17 e 19, meus irmãos. Abraão disse a seus 2 servos: eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tem dúvida na frase de Abraão? Abraão está com dúvida? O que ele diz para os seus 2 servos? Eu irei até lá com o rapaz, e depois de adorado, voltaremos para junto de vós. Existe dúvida? Não existe dúvida. Fé e dúvida não caminham juntos, meus irmãos. Ou você tem fé ou você tem dúvida. E qual o caminho que você está escolhendo para a sua vida cristã? Como que você está vivenciando a sua vida cristã? Ela é feita de condições? Se Deus me abençoar, eu abençoo. Se Deus fizer isso sobre a minha vida, eu também o faço. Há pessoas que desejam ter um carro e não entendem por que não tem um carro. Mas não refletem a sua vida cristã, que talvez possa ser rasa, né? Imagine, se você tem um carro e você tem condições, o que você vai fazer em janeiro na igreja? Nada. Você vai pegar no domingo e vai passear com a sua família, não vai? Vai. Domingo após domingo, qual é a sua desculpa? O dia está maravilhoso. Não vou no culto de manhã, não. Tem aquele pesque que paga ali em Coatis, maravilhoso. Vou chegar mais cedo e vou usufruir. E no outro domingo, a mesma coisa. É uma outra desculpa. Deus quer te abençoar, meus irmãos, para que você continue abençoando a sua obra e a vida dos irmãos. Faça uma reflexão da sua vida, da sua comunhão, da sua intimidade com Deus. Porque Deus não quer te afastar da presença dEle. Ele não quer romper a comunhão com a sua vida. Deus, Ele continua. Você que sai da presença de Deus, não é Deus que sai da sua presença. Pelo fato de Abraão crer em Deus, ele não tinha intenção de trazer de volta o morto. Abraão apenas creu e obedeceu a Deus. Não importou com o onde, o quando, o como e nem com o porquê. Ele fez a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que se preocupam justamente com isso. Com o onde, o como, o quando e o porquê. Eu não vou fazer um culto na praça ali não. Não vou evangelizar na praça, não vou entregar folheto. Eu vou ficar dentro da igreja. Por quê? Porque é dentro da igreja que a obra acontece. Ok, mas os perdidos estão aonde? Está lá fora. E como que eu vou alcançar esses perdidos? Se eu não fizer evangelismo. Não, mas eu não quero ir lá, eu tenho vergonha, eu sou tímido. Ok, deixa Deus trabalhar na sua vida. Aqui é a 6ª pregação que eu venho com os irmãos, se eu não me engano. Foi 2 em agosto, 2 em novembro, e hoje serão 2 também. Então essa é a 5ª pregação. Eu disse aos irmãos que o primeiro convite para que eu pudesse pregar foi na 2ª Igreja Batista, e eu abri mão. Sabe por quê? Porque eu achei que eu não estava preparado. Mas não sou eu. É o Senhor que fala através de você. É Ele que te usa, é Ele que te molda. É Ele que faz realmente seu poder resplandecer e que as palavras fluam, que as mensagens possam alcançar o coração dos irmãos. E eu naquela primeira oportunidade, eu estava preocupado com o meu eu. Não estou preparado. Porque eu estava me preocupando por como, quando eu vou ser usado? Agora? Quando eu fui fazer essa mensagem, meus irmãos, eu tinha 4 mensagens em mãos. Esse texto sempre esteve na minha cabeça. Mas eu poderia ter feito uma mensagem mais messiânica, utilizando o versículo 8 e conectando com eu sou o Cordeiro que tira todo o pecado do mundo. Poderia fazer essa mensagem. Poderia ter trazido a vocês a mensagem de Jonas. Poderia. Também passou pela minha cabeça. Mas no culto passado, porque eu não gosto
de fazer mensagens de maneira antecipada. Eu gosto de fazer a mensagem na semana, para que ela fique viva no meu coração. E aí, no culto de semana passada, cantou um cântico e falou: opa, legal, confirmação da mensagem que eu tenho que levar à igreja de Moriá. E aí depois cantou um segundo cântico, eu falei: opa, é a confirmação da segunda mensagem que eu também preciso levar. À noite nós iremos falar sobre Isaías 55, 6, 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. E agora eu estou falando com os irmãos do que você quer sacrificar também no altar do Senhor. De como você tem passado pelas provações e tentações. A terceira lição para a gente encerrar. Dependa da provisão de Deus. Há duas declarações que revelam a ênfase dessa passagem. Deus proverá para si, meu filho, um cordeiro para o holocausto. Versículo 8. E Jeová Jirê, no capítulo 22 também, no versículo 14. Isto é, o Senhor proverá. Ao subir o monte Moriá, parece intencional, mas não foi intencional falar desta passagem que fala do nome da igreja dos irmãos. Ao subir ao monte Moriá com seu filho, Abraão estava confiante que Deus supriria todas as suas necessidades. Em quem Abraão poderia confiar? Certamente não nos seus sentimentos, porque a dor deveria ser terrível da sensação de ter que sacrificar o seu filho. Abraão não poderia confiar em pessoas, porque Sara tinha ficado em casa e os seus 2 servos estavam no acampamento. Abraão deveria confiar apenas no Senhor. Amava o seu filho, mas também amava o seu Deus e desejava lhe obedecer. Meus irmãos, há provações nas nossas vidas que nós devemos enfrentar sozinhos. É somente neste momento que nós podemos entender e ver o quanto Deus pode fazer pelas nossas vidas. Abraão poderia confiar na promessa e na provisão do Senhor. Já havia experimentado o poder de ressurreição de Deus em seu próprio corpo. Romanos 4, 19 e 21. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Essa passagem nos fala justamente de Isaac. Abraão já tinha quase 100 anos. Ele poderia ser pai? Humanamente impossível. E Sara era estéril. E Deus fez o impossível tornar-se possível. É assim que Deus, e assim ele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaac dentre os mortos, caso este fosse seu plano. Abraão estava exercitando grande fé em Deus. Em Efésios 1, 19 e 20 nós lemos: e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia do poder, a eficácia da força e do seu poder. Exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre dos mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. Os cristãos, meus irmãos, têm o poder da ressurreição disponível em seu corpo, desde que aceitem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Entregar-se ao Espírito Santo. Podemos conhecer também o poder da ressurreição. Filipenses 3:10. Ao enfrentar aquilo que a vida hoje nos exige, nós também passamos por provações. Tudo posso naquele que me fortalece. 4:13 de Filipenses. Meus irmãos, quando você coloca o seu pedido diante do trono de graça, Deus
pode fazer infinitamente mais pela sua vida. A quem Deus concede provisão? Aqueles que nele confiam e obedecem. Quando estamos fazendo a vontade de Deus, temos o direito de esperarmos a provisão divina. Quando a obra é feita de maneira de Deus, não carecerá do apoio de Deus. Ela está acontecendo, ela está fluindo. Mais um ano se inicia, mais uma campanha de missões se reinicia. Mais campos nós temos a desbravar, mais desafios nós temos a enfrentar. O Senhor, meus irmãos, não tem obrigações de aprovar as minhas ideias e os meus projetos, mas Ele tem a obrigação de aprovar a sua obra, se essa está sendo feita segundo a sua vontade e direcionamento. Santificado seja o teu nome. Essa é a primeira petição da oração do Pai Nosso. E governa todos os nossos pedidos. No Monte Moriá, Deus foi glorificado através da ação de Abraão e Isaque. Essa é a grande verdade a qual nós temos que refletir nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, graças te damos por mais uma oportunidade de estarmos na sua casa. Obrigado pelos irmãos que aqui se fazem presente. Continua, Pai, falando de maneira alta aos nossos corações, que possamos ser servos, instrumentos nas suas mãos, para que a sua obra aconteça de maneira plena na vida de cada um de nós e na vida de cada um de nossos irmãos. Que possamos ser sal e luz neste mundo em trevas, a fim de que Jesus possa ser glorificado, exaltado, e que almas sejam ganhas para o nosso Senhor, a fim de que possamos estar juntos na mansão celestial, naquele banquete já preparado para cada um de nós. Cuida plenamente de cada uma das nossas vidas, dos nossos familiares, e que à noite nós possamos estar de volta à tua casa, para novamente prestar culto e sermos, ó Pai, impactados pela tua palavra e sua provisão sobre as nossas vidas. É isso que eu oro, agradecido em nome de Jesus.